Amiga e amigo internauta, estamos iniciando um novo papo sustentável. Eu sou o Sérgio Alejandro, coordenador do Comitê de Sustentabilidade do CIESP Alto Tietê. Estou hoje aqui com um amigo, ex-funcionário da CETESB, o engenheiro Luiz Fernando, que conhece aí uma barbaridade do assunto ambiental, e vamos trocar algumas ideias. Tudo bem, Luiz Fernando? Tudo bem, Sérgio. Eu agradeço muito o teu convite, né? Poder estar relembrando aqui bons tempos que a gente trabalhou junto na CETESB e tratar um assunto de tanta importância como é a questão de sustentabilidade, meio ambiente, né? Que é um assunto que não é mais moda, é um assunto que é obrigação, né? Exatamente, eu acho que foi uma alegria muito grande também trabalhar contigo um bom tempo na CETESB, né? É uma companhia que nós temos um orgulho, um baita de um orgulho pelo aprendizado que nós tivemos lá, né? E hoje a gente pode realmente transmitir esse aprendizado, inclusive para outros alunos, porque você também é professor da universidade, como eu também fui já, né? E pretendo voltar a ser. Sim, eu trabalho na Brás Cubas, né? No Centro Universitário Brás Cubas, já tem mais de 20 anos. Quando a gente tinha pós-graduação lá, eu era o coordenador do curso de pós-graduação em gestão ambiental e do curso de pós-graduação em sistemas integrados de gestão, que engloba, além da questão de meio ambiente, a questão de segurança do trabalho, a questão de responsabilidade social, que é um pouco mais amplo, né, do que o curso de gestão ambiental. Então, como a gente tem visto, né, Luiz, a gente percebe que, em que pese essa questão ambiental seja alguma coisa emergencial, né? Por quê? Porque a gente vem de um certo tempo, né, que os assuntos ambientais eles são normalmente muito postergados, tá certo? Diga-se de passagem, nós tivemos uma primeira audiência, aquela reunião da ONU lá que foi em 1972, lembra disso, né? Sim. Em 72, e depois passaram mais de 50 anos agora, e agora que a gente está buscando realmente algumas alternativas e melhora nessa questão climática, né? Que envolve diretamente a sustentabilidade, essa questão dessa mudança climática, essa preocupação com o aumento da temperatura da Terra, né? Do passado 1,5 grau, tá certo? E também nós temos hoje aquela agenda 2030 da ONU, tá certo? Essa agenda ela vem de 2015 e vai se encerrar em 2030. Nós já estamos em 2024. Tem 6 anos só. Mais uma vez, nós temos que correr agora contra o tempo para que a gente possa minimizar possíveis impactos. Sim, só voltando um pouquinho no que você falou, né, da primeira conferência da ONU, em 76, né? 72, foi quando surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. Exatamente, o Dia do Meio Ambiente também foi promulgado nesse dia. Nessa época, as pessoas pensam que isso foi recente, mas isso já vem desde 72. Talvez o foco mudou um pouco, porque naquela época se falava só em meio ambiente, questão de sustentabilidade do meio ambiente. Isso. Hoje esse termo, né, sustentabilidade, ele ampliou bastante, né? Exatamente. Não é só a questão de manter o meio ambiente, você tem que ter a sustentabilidade da sociedade, a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade financeira, né? Que é a questão social, tá certo? E aquela preocupação de deixar alguma coisa para as futuras gerações. Sim. E a melhoria, né? Você conseguir aquele conceito de melhoria contínua, né? Exatamente. Você nunca parar. Você atingir uma meta, você atingiu um ponto, mas isso não significa que não dá para melhorar. Exatamente. Tudo é possível haver uma melhora, né? Sempre você tem essa preocupação de ter um certo ponto de equilíbrio, mas você sempre vai buscar lá na frente aquele reequilíbrio. Certo. E dentro desse contexto, Luiz, é algo que a gente já fala também há muito tempo, né? Essa questão da despoluição do Rio Tietê. Que inclusive eu vi recente as campanhas eleitorais, né? E o próprio governador prometeu, né?
retomar essa questão da despoluição do Tietê. Eu sei que é um assunto que a gente já acompanha há 40 anos, mas como eu sou muito otimista, eu creio que é possível realmente nós encerrarmos dentro dessa agenda 2030, nesses próximos 5, 6 anos, né, que a gente possa ter uma ação aqui na nossa região, no Alto Tietê, que é uma ação de despoluição, de controle realmente dos esgotos que são lançados ainda in natura no Rio Tietê. O que você acha dessa questão? Então, quando eu ingressei na CETESB, foi exatamente quando estava na fase inicial do projeto Tietê, 1992. Isso. 92. Eu ingressei nessa época, existia aquele aporte financeiro que era da JICA, né, do Japão, isso, muito dinheiro. Eu não lembro, Banco Mundial, JICA. Eu não lembro o montante, mas era muito dinheiro. E foi dividido praticamente em 2 ramos, né? A CETESB controlar a questão dos efluentes industriais, né? Isso. E a Sabesp com a parte de esgoto. A Sabesp e as outras autarquias, né? Isso. Que aqui no caso de Mogi é o SEMAI, né? E assim, a gente acompanhou por muitos anos, a parte industrial houve uma evolução muito grande, né? Todas as empresas que entraram, que tinham um potencial poluidor muito alto na questão de poluição das águas, elas implantaram sistemas de tratamento eficientes, com alta tecnologia para a época, né? E realmente atingiam os padrões de lançamento, né? Que é o que legalmente é exigido. Isso. Só que o padrão de qualidade nunca a gente conseguiu. Por quê? Porque tem a questão do esgoto urbano, principalmente esse esgoto clandestino que você falou muito bem, que é aquele que é lançado a céu aberto. E a gente anda pela região aqui, a gente vê muito ainda disso. Vê. E estamos numa região mais desenvolvida do estado de São Paulo, ou do Brasil, né? Sim. Eu acho que é possível realmente nós imaginarmos vamos chamar de Alto Tietê, né? Que é desde a nascente do Rio Tietê, que nós tomamos água lá na nascente, tá certo? Até entrando já em Guarulhos, tá certo? Eu acho que é possível a gente ter um nível de oxigênio adequado com essa despoluição e a gente ter o retorno dos peixes, inclusive. Eu acho plenamente possível. Não sei o que você... Eu acho também. Inclusive, eu, quando criança, aqui em Mogi, costumava pescar no Tietê. Eu creio que agora você possa pensar em voltar a pescar no Rio Tietê. Aqui em Mogi, né? Aqui em Mogi. No interior a gente consegue ainda. Isso, né? Lá em Barra Bonita você consegue, né? Para frente lá. Mas a gente tinha aqui lambari, tabarana. Tabarana é um peixe relativamente grande. É um parente do dourado. Isso. Que é mais ou menos, ele é meio, eu não entendo muito de biologia, né? Não é minha praia. Mas ele é um parente do dourado, da mesma família, mas ele só dá no Rio Tietê. Ele é originário dessa região aqui. E sumiu. Esse peixe eu nunca mais ouvi falar, da tabarana. Agora vai voltar. Eu tive a oportunidade, há alguns anos atrás, um grupo de alunos meus de engenharia ambiental estavam fazendo TCC e aí eu acompanhando eles, orientando eles, eu falei, vamos fazer um estudo do IQA do Rio Tietê em diversos pontos, tá? Começando de Biritiba até chegar na divisa de Itacoaxetuba, Suzano com Itacoaxetuba. O IQA é o índice de qualidade das águas dos rios normalmente. Então, no caso, o Luiz Fernando está dizendo o IQA do Rio Tietê, especificamente, Rio Tietê, né? Isso. O IQA, como bem explicou o Sérgio, ele é um índice. Então, ele é baseado em, se não me falha a memória, 9 parâmetros. Mas basicamente o importante é o oxigênio dissolvido, que é o que vai garantir a vida do peixe, né, e das plantas, e a questão da carga orgânica. Exatamente. O que garante a vida é o oxigênio. Isso. Qualquer rio sem oxigênio, ou com baixo oxigênio, não tem vida. Está morto, não tem vida. Inclusive, recentemente teve um evento no Rio Piracicaba, com uma mortandade grande de peixe. Sim. Eu vi muita gente na mídia e pessoas que são leigas no assunto dizendo, mas é toxicidade. O que mata peixe não é toxicidade. É falta de oxigênio. Falta de oxigênio. Então, qualquer evento que cause falta de oxigênio na água, mata peixe. Né? Quer dizer, não mata a condição de vida na água. Né? Sim. E o peixe faz parte dessa cadeia aí.
Eu creio, viu, Luiz Fernando, porque como aqui nós temos já uma bela organização do ponto de vista dos municípios, que tem o CONDEMAT, né, que é o conselho que reúne os municípios, tá certo? Tem os órgãos de classe, a Associação dos Engenheiros, por exemplo, o próprio CREA, né? Eu acho que dá para nós pensarmos em fazer um trabalho em conjunto, né, um trabalho realmente para evoluir nesse assunto, porque do ponto de vista técnico não há nenhuma dificuldade técnica o programa de despoluição, tá certo? É um programa a ser implementado dentro de um cronograma físico-financeiro e eu creio que até 2030 se consiga realmente reverter essa situação do Rio Tietê. A gente não pode esquecer, né, que você fazer a despoluição de um rio, fazendo uma comparação bem simples, é como você varrer uma casa. Você tem que começar lá do comecinho. Sim. O começo aqui seria Salesópolis. Salesópolis, Biritiba, Mogi, Suzano e Itaquá. Né? Varrendo, vamos dizer assim, entre aspas, né, o que tem de cargas orgânicas, etc. Para aí você conseguir, a médio prazo, né, ir melhorando a qualidade da água nessa bacia. Eu já estou imaginando um projeto, de médio a grande projeto, né, que pegue esse trecho do Alto Tietê, de Salesópolis até a entrada de Guarulhos, sim, até a divisa de Itaquaquecetuba, né, a divisa Itaquá-Guarulhos, entendeu? Eu acho que garantir o oxigênio para a classe do rio, entendeu? Para esse período. Para esse período não, para esse trecho. Para esse trecho, exatamente. E 6 anos é um período relativamente curto, mas não é inviável, né? Não é impossível de se conseguir. Exatamente. E quando os peixes voltarem, eu não posso prometer que eu vou pescar com você entendeu? Porque eu sou um péssimo pescador, porque se eu pescar o peixe, eu devolvo o peixe para o rio, entendeu? Hoje é isso mesmo. Então, mas aí eu como o seu peixe que você tiver, eu como peixe, tá bom? Eu só gosto de comer peixe, para pescar eu não gosto. Combinado. Não. Eu espero que volte a tabarana, que era um peixe bem legal de pescar. Deixa eu te falar, e junto com esse projeto de despoluição do Tietê, eu acho que um assunto importante também é a recuperação da mata ciliar. Sim. Eu acho que Sim. Não sei o que você acha. Porque a gente tem, além da questão de cargas, né, cargas orgânicas principalmente, né, vinda do esgoto, o esgoto urbano, o industrial também tem carga orgânica, mas é tratado, então a carga não é tão elevada quanto a do esgoto urbano, né? Apesar de que hoje Mogi tem estações de tratamento, Salesópolis tem, Biritiba acho que tem, mas ela não trata 100% Sim. do efluente gerado, né, do esgoto gerado. O grande problema é isso, às vezes a gente pensa que tratei 50%, eu reduzo 50% da poluição. Essa conta não fecha. Sim. Para você ter uma redução boa, você tem que tratar 95% para mais. E olha lá, o ideal é 99%. Aí você começa a ter resultado na qualidade da água. Né? Eu acho que, opinião particular minha, né, que o projeto que foi implantado na época do projeto Tietê, antes do Tietê era o Sanegran. Sanegran, né? Solução Integrada. Isso, 5 grandes estações para a região metropolitana de São Paulo. Isso. É legal isso aí. Só que a grande dificuldade é você fazer o esgoto chegar na estação. Que é o custo do coletor tronco, que a gente chama, né? Eu acho que hoje hoje mudou a concepção, tá certo? Hoje se procura fazer estações por bacia hidrográfica. Então você já reduz muito a carga orgânica, em 80%, 90% da carga orgânica, na própria bacia hidrográfica. Como nós temos uma estação aqui do próprio SEMAI, né, que ele vai pegar uma certa carga orgânica, como tem outras estações aqui na região. E, então a ideia inicial era aquela de você ter o coletor tronco levando tudo para Suzano, lembra? Sim. E lá de Itaquaquecetuba levando lá para São Miguel. Então um custo Ferraz realmente... Também, né? São Miguel, se não me engano. Ferraz, Poá, aquela parte lá, tudo para São Miguel Paulista, para a estação de São Miguel, né? Então, hoje eu estou imaginando um projeto que busque realmente soluções dentro de uma certa bacia, né? De uma certa bacia, então são estações de pequeno e médio porte. Exatamente, é onde eu queria chegar. Sim. Que na minha concepção, a operação e, vamos dizer assim, o funcionamento de uma estação de pequeno porte,
ela tem uma efetividade maior do que essas grandes estações. Por quê? Você consegue fazer o esgoto chegar lá. Sim. A rede é bem menor, o custo de implantação é bem menor. Sim. Né? E assim, você gera menos problemas também. Assim, vamos ver, você pega, por exemplo, uma grande estação como Suzano ou Barueri, que é muito maior. A quantidade de resíduo que gera. Então você gera algumas... É tudo com volume absurdo, altíssimo. Exatamente. E a própria concepção da estação, dependendo da população que vai ser atendida, ela pode ser uma concepção mais simples. Sim. Eu não preciso fazer lodo ativado em todas as estações. A concepção técnica vai ser para cada região. Né? Você sabe, né, que eu trabalhei um período na CETESB no interior de São Paulo, na região do Presidente Prudente. Sim. E lá a gente tem muitos municípios pequenos, 5 mil, 10 mil, 15 mil habitantes. A grande maioria dos municípios lá está nessa faixa. Praticamente isso eu estou falando de um pouco mais de 10 anos, 15 anos atrás. Todos tinham estação de tratamento já. E eram estações simples. Eram lagoas aerada, lagoa simples, lagoa tal. de decantação, lagoa de maturação. Então você conseguia obter um bom resultado com um investimento bem baixo. Sim. Não é barato, mas é bem baixo comparado com uma mega estação, né? Uhum. Eu acho que dentro dessa concepção é possível realmente nós imaginarmos estações, instalações de físico-químico, tratamento orgânico, tá certo? Até com coleta de gases, inclusive, né? Porque nós tivemos recentemente o Sérgio Salzoni, que é meu xará, inclusive, é o gerente comercial da Urca. A Urca é uma empresa lá do Rio de Janeiro que também está se expandindo aqui para São Paulo, e eles trabalham justamente com essa parte de biocombustível, né? E também trabalham nesse mercado de energia livre, né? Então esse mercado que a gente está buscando realmente a redução de impactos ambientais da indústria, tá certo? Porque ou você faz uma instalação fotovoltaica, né? Ou você busca no mercado livre, porque você vai receber energia de fontes que são verdes também, tá certo? Então você vai ser certificado, inclusive. Então vem para essa parte. Então nessa parte de mobilidade, de tratamento de esgoto, também vai ser possível aproveitar esse gás, né? Vai ter os metanos, né? O gás metano, o do dejeto, da decomposição, e vai ser possível também reaproveitar esse gás e você distribuir esse gás para fontes que têm essa necessidade, entendeu? Sim, inclusive assim, você como a gente está falando de pequenas estações de pequeno porte, você teria condição plena de estar instalando biodigestores, né? Para o tratamento do lodo, e aí trata o lodo, gera gás. Isso. Esse gás gera energia. Que é justamente o que a Urca faz, que fazem no Rio de Janeiro muito exemplarmente, do ponto de vista técnico, né? E que vem com essa tecnologia aqui para São Paulo também. E uma outra vantagem que a gente tem aqui na nossa região do Alto Tietê, que aqui é uma região agrícola, né? Então esse lodo tratado, ele vai ser depois curado, vai ser feito algum acerto, ele vai virar um adubo. Vira um composto orgânico, exatamente. Exatamente. Tem facilidade de aplicação, você não vai ter que transportar quilômetros. Para levar para um lugar. Aí já começa a ser meio inviável, né? Mas exatamente. Aqui não, a gente está dentro de uma região agrícola, né? Sim. E deixa eu te falar, dentro desse aspecto da despoluição também, não sei se você se recorda, nós temos aquele parque linear, que é um projeto lá do DAE, tá certo? Sim. Que ele vai lá do Parque Ecológico, lá de Guarulhos, e vai até a nascente do Tietê. Certo. Que já foram feitas áreas de lazer aqui de Mogi, né? Que tem os parques que foram feitos, o Parque Ecológico de Itaquaquecetuba, né? Tem o Parque Ecológico lá, e tem os parques aqui de Mogi, né? E então essa via que a gente chama, que são uma faixa de 20 metros, vai possibilitar você fazer aquela ciclovia para chegar de Guarulhos até a pessoal visitar lá a nascente em Salesópolis, a nascente do Rio Tietê. Então, junto com esse projeto de despoluição, junto com a questão da mata ciliar que precisa ser recuperada, e junto com a questão do embelezamento, vamos dizer assim, da despoluição e embelezamento para que fique
para o morador das várias cidades, né? Que os moradores passem realmente a valorizar essa questão da visão do rio despoluído e possam ter atividades de turismo, inclusive. Exatamente. Além da pescaria, né, alguns acessos, roteiros turísticos, entendeu? Porque aqui em Mogi o pessoal está com uma pegada em termos politicamente falando, de fazer alguns polos turísticos aqui, né? Então realmente é um aspecto que vem a se somar. Você comentou agora há pouco de Barra Bonita. Eu estive lá recentemente, fazendo um passeio lá. É uma cidade que vive do turismo e está na margem do Rio Tietê. Exatamente. Então, eu acho que Mogi está bem próximo de São Paulo, tá certo? As pessoas têm necessidade de fazer passeios curtos, né? E nós temos um potencial muito grande, tanto na parte de vegetação, inclusive, né? De áreas de vegetação, ainda parques aqui para serem explorados aqui na nossa região. E tem a questão do Rio Tietê, que a gente é um marco muito importante. A questão também da mata, né? Uma preservação ou recuperação da mata ciliar é extremamente importante, porque eu comecei a comentar isso, mas acabei mudando um pouquinho o foco. Além, né, da questão de carga orgânica, o barraste de substâncias sólidas, né? Ele altera de maneira significativa a qualidade da água também, né? Sim. Dificultando muito a sobrevivência dos organismos vivos, né? Sim. Porque começa onde organismos vivos? Começa lá nas bactérias, nos fungos, né? Até chegar no peixe. Uhum. Aí você tem muito sólido em suspensão na água, você diminui a fotossíntese, você diminui a quantidade de luz, né? Uma série de fatores que interferem na vida aquática. Você causa uma série de desequilíbrios, né? Então, esse equilíbrio ambiental é que o projeto de recuperação busca justamente esse reequilíbrio, vamos dizer assim, né? Você conhece bem esse projeto do Parque Linear? Qual a estrutura dele? Não, o Parque Linear, na verdade, é só uma via, né? Só uma via. Pega uma faixa de 20 metros, né? De 20 metros, que vai ser feito, em princípio, uma ciclovia, pelo que eu não conheço ele profundamente, mas vai ser feita essa ciclovia, tá certo? E saindo, já tem lá, se você olhar quando você vai na Trabalhadores, do lado esquerdo, você já vê a ciclovia, não vê ali? Aquela ciclovia? Sim. Seria a continuidade daquela ciclovia, chegando aqui até Salesópolis, entendeu? Eu imaginei que ele previa uma conexão entre os parques. Ele prevê. Mas a conexão só por via assim de acesso terrestre ou também a conexão com árvores, com vegetação? As duas coisas. Seria essa via de acesso para a ciclovia e a integração de mata ciliar também. Sim, isso aí acho que é o ponto fundamental. É o ponto fundamental, exatamente. Por quê? Eu acho que o Alto Tietê realmente, né, é uma reserva ambiental fantástica. Exatamente. Porque nós temos uma parte da água de São Paulo sai daqui, nós temos as represas, nós temos Mata Atlântica, muita Mata Atlântica, tá certo? Nós temos a Serra do Itapetí, né? Serra do Mar. A Serra do Mar, a Serra do Itapetí, que são áreas que merecem, elas precisam ser respeitadas porque é um patrimônio ambiental. Sim. Então é uma área de reserva assim fantástica. Até por uma questão de segurança hídrica, tá certo? A preservação das represas, né? Porque a água, a gente manda uma boa parte da água para São Paulo, então essa reserva ela é extremamente importante, essa reserva ambiental. E essa reserva ambiental, à medida que as pessoas têm a oportunidade de conhecer essas reservas, então existe essa valorização. Por isso que eu acho que o projeto de despoluição do Rio Tietê, ele entra nessa questão da valorização ambiental. Então, à medida que você tem o rio despoluído, você já tem essa valorização ambiental. Sim, aqui a gente tem... A região do ATT é uma região com vocação de manancial, né? Não tenha dúvida disso. E a gente tem a lei, né, de proteção dos mananciais, bastante antiga também, né? Sim. 75. Com resolução em 78, né? Isso.
E só que eu acho que ela enrijeceu demais os procedimentos, né? E com isso você dificulta um pouco a regularização de quem está na região de manancial e gera muita coisa clandestina, né? Você favorece a clandestinidade, exatamente. ao invés de fomentar uma reserva ambiental adequada, você favorece a clandestinidade que vai se revelar o quê? Em desmatamentos ilegais, né? Mais poluição das águas, tá certo? Então você se afasta do resultado que seria melhor ambiental. Eu estou cansado de ver aí, você também, nas notícias aí, loteamentos clandestinos, né? Várias, principalmente nessa área de loteamento, né? Clandestino na região do Manancial, e aí acaba gerando toda aquela operação entre polícia, Ministério Público, CETESB, outros órgãos, né? Mas depois que a coisa já está feita. Quer dizer, sim, o dano já foi. Já foi o desmatamento, já foi a agressão ambiental, quer dizer, nós precisamos ter uma política realmente integrada, uma política urbana, eu diria, né? Junto ao CONDEMAT, junto às associações de classe, né? Para que a gente possa realmente fazer essa preservação no sentido não é da obrigação, né? Da preservação como patrimônio cultural e ambiental aqui da nossa região. Exatamente. Nós temos que ter o orgulho do Rio Tietê. Afinal, o Rio Tietê foi um rio importante, né? Para o desenvolvimento de São Paulo, assim como o Rio Paraíba também é a mesma coisa, né? Ele é importante, né? Como um elemento de transição hídrica, mas também de desenvolvimento. O desenvolvimento de São Paulo foi muito em função do Rio Tietê, inclusive, tá certo? Porque o Rio Tietê, copiosamente, ao invés de ele descer a Serra do Mar, você vê que ele faz a curva e vai embora para o interior. Quer dizer, criou uma avenida realmente de integração, como o Rio Paraíba. Ao invés de ele fazer a curva também para descer a Serra do Mar, ele vira e vai desaguar lá no Oceano Atlântico, lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, então, são elementos que a gente tem que respeitar essa qualidade, no sentido que, poxa vida, vamos pegar esse primeiro trecho, tecnologia nós temos aqui no Brasil, nós temos toda essa tecnologia, então não vejo dificuldade em que a gente possa cumprir nesses 4 anos aí, né? Nós vamos ter a COP30 agora, né, em 2025, né? Lá em Belém, tá certo? Então, poxa, que o pessoal possa na COP30 assinar, o meu sonho é que o pessoal assine realmente a ordem de serviço, que isso fique pronto até 2030. Um órgão, né, ou uma instituição que eu já participei, mas estou um pouco tempo fora, não sei como é que anda, é o Comitê das Bacias do Alto Tietê. Eu acho que esse é fundamental. Sim, sem dúvida. Para que haja uma coordenação, né? Lembrou bem. Centralizada. Nós temos o comitê, né, de bacia, tá certo? Nós temos o CONDEMAT. Eu vejo também a Associação dos Engenheiros. Sim. Eu acho que, né, pela associação, eu acho que, porque não é aquela briga, não é uma briga de técnica, né, realmente, não. É uma busca de consenso para se chegar num programa de obras e a gente ter essa recuperação da qualidade ambiental para gerações futuras. Exatamente. Uma outra preocupação que eu já tinha há bastante tempo e continuo tendo, por exemplo, Salesópolis, Biritiba, a população reclama que assim a cidade fica muito restrita a ter determinadas atividades econômicas em função da área do manancial. Sim. Mas não é a lei do manancial que proíbe. É a questão, por exemplo, da lei 1817, que é de zoneamento metropolitano, que é de 78 e nunca foi atualizada. É verdade. Isso seria uma atualização. Uma atualização. Porque você tem atividades que podem ser feitas, atividades industriais, né? Pode ser feita ali na região de Salesópolis, que não vão degradar em nada. Você pode ter indústria não poluente, que tem uma série de indústrias, tem a parte de logística hoje, né? Exatamente. Mas também tem a questão do turismo sustentável, né? Seria um foco mais interessante. Um foco. Tem uma parte também de lá em Salesópolis, eu fui lá numa feira há pouco tempo atrás, que tinha muitos remédios lá, chás. Então tem toda uma atividade que é possível você desenvolver sem pensar em indústria, né? Você pode desenvolver atividades de pequeno porte,
Mas nessa linha de remédios, enfim, eu acho que... Aproveitar a produção local ali, né? Exatamente, a produção, a silvicultura, né? Essa parte. Então, eu acho que dá para fazer um fomento econômico, né? Esse próprio Sebrae pode entrar nessa parte, né? Fazer esse fomento para que a gente possa viabilizar economicamente, porque não podemos mais ter essa desculpa que eu poluo porque eu não tenho condição econômica, tá certo? Eu acho que as duas coisas têm que andar junto. A gente tem que despoluir, resgatar a sustentabilidade do município, porque a sustentabilidade é algo local, tá certo? Então você tem que resgatar daquela comunidade e você também buscar dentro dos princípios de ESG, né? A questão do social, né? Você conseguir renda realmente para aquela população, exatamente, que não seja uma desculpa para a poluição. Exatamente, porque o que gera clandestinidade muitas vezes é isso. Tá certo. A pessoa na procura de alguma forma de se sustentar acaba fazendo atividades que não são compatíveis com o local, né? Isso. Meu caro Luiz Fernando, a conversa está muito boa, o nosso tempo está se esgotando. Já? É muito rápido, mas com certeza você vai voltar outras vezes para que a gente possa complementar esse rol de informações. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar tendo contato com você, né, com esse tema tão importante, e me coloco já à disposição para auxiliar no que for possível aí para esse projeto aí para a despoluição da bacia do Alto Tietê. Tamo junto então, Luiz Fernando.